Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de estreia aqui no canal, uma estreia que eu já havia anunciado desde a semana passada, não demorou quase nada, né? Tiveram que esperar bem pouquinho. E hoje nós temos a estreia de um quadro que eu já amo muito antes de começar, que é A Bíblia Responde, que é um quadro de perguntas e respostas da Bíblia. Esse quadro, como eu já comentei com vocês no vídeo da semana passada, se você não assistiu, corre lá e assiste, tá? Assiste junto desse daqui, não deixa nenhum pra trás. Enfim, no vídeo da semana passada, tinha informado que recebi uma sugestão de quadro nos comentários e isso é pra todo mundo. Isso é pra você que tá me assistindo aí. Então eu quero o comentário de vocês aqui nesse vídeo, fazendo as suas sugestões também. Às vezes Deus te deu uma ideia aí, tá te tocando para você abençoar a minha vida com a sua criatividade. Então, atenda ao chamado do Senhor, deixa aí nos comentários a sua sugestão. E claro, as suas perguntas também, porque esse quadro agora é de perguntas e respostas e as perguntas serão feitas por vocês. Então, o lugar para vocês deixarem essas perguntas para mim vai ser nos comentários dos vídeos. Então, deixem lá o seu questionamento que a Bíblia vai responder para você. Eu tenho certeza que esse quadro vai trazer muita coisa boa para nós, não somente para vocês, mas eu também vou ter a oportunidade de aprender a cada resposta que eu procurar, que vocês me passarem a pergunta para que eu possa procurar na Bíblia a resposta. Lógico que eu tenho humildade de reconhecer que muita coisa eu não vou saber, talvez não vá ter a capacidade ou a competência de responder tão bem quanto uma outra pessoa. Eu posso, inclusive, trazer convidados aqui ou pedir que uma outra pessoa responda a pergunta. E outras surpresas, né, que o desenvolvimento desse quadro também vai trazer, que eu não vou revelar, para você ficar ligadinho, para você se inscrever no canal, ativar as notificações para não ter nenhuma oportunidade de perder os próximos vídeos dessa série e das outras séries que a gente tem aqui no canal. Vai ter muita coisa boa, às vezes vão ter algumas surpresas, algum formato diferente. O que eu mais gostei desse quadro é justamente ele dar essa margem à criatividade. Esse é um quadro muito dinâmico, então eu conto com a pergunta de vocês aí nos comentários. Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perderem os conteúdos que virão, não é? E além disso, compartilha esse vídeo com alguém, curte, tá? Ajuda no engajamento do nosso canal aí, curte esse vídeo e também deixa nos comentários a sua contribuição com sugestões de quadros, com perguntas bíblicas para a gente fazer as próximas edições desse quadro, A Bíblia Responde, que está estreando especialmente hoje para vocês que me assistem todas as semanas. Bem, vamos começar. Trouxe uma pergunta aqui maravilhosa que foi feita justamente pela pessoa que sugeriu esse quadro. É uma pergunta muito profunda, anotei ela aqui e vou ler agora para vocês, porque ela tem vários aspectos. Olha, a pergunta em si fala assim: o que Deus quis dizer em Mateus 11:28? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O que Deus quis dizer com isso? Que não vamos enfrentar mais dificuldades? Vamos começar a viver o paraíso aqui na Terra ou não? Vamos ter luta aqui na Terra? Nós vamos ter luta, mas vamos alcançar a vitória aqui e ainda maior quando nós formos para a glória, para a eternidade. Essa é a pergunta que me foi feita. Foi feita dentro de um contexto assim, que um novo convertido aceita Jesus, entra para a igreja, sofria lutas, sofria tribulações antes de aceitar Jesus, e quando aceita Jesus, continua a enfrentar as lutas e tribulações, e às vezes tinha criado uma expectativa diferente em relação a aceitar a Jesus, né? Nesse contexto de luta, de tribulações, e acaba se enfraquecendo, se entristecendo, porque confiou ou entendeu errado. Seria mais essa segunda alternativa, teria entendido errado. Inclusive, essa palavra aqui, entre outras, né, que garantem a diferença de ter Jesus no nosso barco. Essa palavra, por exemplo, diz: aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Então, a pergunta é dentro desse contexto e quer trazer maior clareza a respeito do que Deus quis dizer quando disse isso.
cansados e sobrecarregados, viessem até ele, que ele vos aliviaria. Bem, eu já respondo de cara essa pergunta de maneira bem objetiva, falando que a resposta é que Deus não quis dizer, logicamente, que quando a gente aceitasse a Jesus, confessasse o sacrifício da cruz, nós não passaríamos por dificuldades, por tribulações. É claro, João 16:33, Jesus deixa isso bem claro, que a gente enfrentaria aflições, mas que tivesse bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Mateus capítulo 13 vai trazer a parábola do semeador. No versículo 5, especificamente, Jesus faz referência a uma semente que caiu num terreno pedregoso. E na explicação dessa parábola, nos versículos 20 e 21, ele explica que essa semente que cai em terreno pedregoso, ela cai num lugar onde não há muita terra. Logo ela brota, mas não permanece porque não tem raiz. E essa semente são as pessoas que ouvem o evangelho, recebem o evangelho com alegria, mas vindo as tribulações, vindo as lutas, ou mesmo a perseguição por causa do evangelho, elas acabam deixando o reino. Enfim. Então, a gente vê que o contexto dessa pergunta é muito comum, não é raro de acontecer, e já responde boa parte da pergunta. Jesus está falando de alguém que recebeu o evangelho com alegria, mas que não tinha raiz. E por não ter raiz, quando as lutas, as perseguições, as tribulações vieram, essa pessoa não permaneceu. Eu digo que esse versículo já começa a responder, porque o que nós vamos ver é que não, né? A pergunta diz, não vamos enfrentar mais dificuldades? Não. Vamos começar a viver o paraíso aqui na Terra? Não. Não. A resposta é que não. E existem inúmeras passagens, muitos versículos da Bíblia que deixam isso muito claro, que mostra isso de maneira muito evidente. Esse mesmo versículo de João 16:33 fala, eu venci o mundo, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Existem muitos pregadores que completam essa palavra dizendo, vocês também vencerão, mas eu gosto de pensar que se essa parte do versículo não está lá, seria suficiente, é suficiente que Jesus tenha vencido. Não é que eu preciso vencer também, já que Jesus venceu. Jesus já venceu. E se eu estou com Ele e Ele já venceu, eu posso ter bom ânimo, porque eu estou com Jesus, eu estou em Jesus e Ele já venceu todas as aflições que eu poderia enfrentar neste mundo. Essa passagem de Mateus fala de uma pessoa que não tem raiz. Não ter raiz quer dizer não ter profundidade em Deus, não ter intimidade com o Senhor, não estar enraizado nele. E não ter raiz no Senhor faz com que quando essas tribulações e provas que não deixam de nos alcançar quando a gente aceita Jesus, faça com que a gente desanime. Porque a gente coloca o foco no lugar errado. E aí é que eu entro na essência da resposta. Como assim, Rebeca, a gente coloca o foco no lugar errado? A questão é que a promessa de Jesus, aceitar a Jesus aqui na Terra, não nos diz sobre as circunstâncias que a gente vive mudarem, mas nos diz sobre nós mudarmos. E esse é que é o foco errado. Se você aceita Jesus pensando que as circunstâncias ao seu redor vão ser totalmente diferentes, você não vai mais enfrentar tempestades, está errado. Mas se você aceita Jesus sabendo que Ele na sua vida vai fazer você encarar essa tempestade de uma maneira diferente e prevalecer, o seu foco está correto e você vai continuar. Vamos ver alguns exemplos de passagens que deixam isso muito, muito claro. A começar pelo próprio versículo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E aí Jesus diz para essas pessoas virem, e ele não fala assim, porque aí eu vou retirar o cansaço da sua vida, porque você nunca mais vai enfrentar nenhuma situação que vai te deixar cansado. Se você está sobrecarregado, nunca mais você vai viver nenhuma situação que te deixe sobrecarregado. Não é isso que Jesus fala. O que Jesus fala é que eu vos aliviarei. O Senhor está falando de fazer algo na pessoa que está cansada, na pessoa que está sobrecarregada, e não na situação que o deixa cansado
ou na situação que o deixa sobrecarregado. Jesus muda nós e não a situação específica que nos deixa cansados. Ah, quer dizer que Jesus não pode mudar a minha situação? Pode, e se ele quiser, ele vai. E é por isso que a gente tem que estar nele, porque nele a gente vai entender qual é a vontade dele para cada situação. Existem situações que ele vai colocar para que a glória dele seja manifesta nas nossas vidas. E aí nós vamos orar e o Senhor vai mudar e tudo vai ser diferente. Mas essa não é a tônica que dita tudo. Daqui até Jesus voltar, nós iremos enfrentar algumas lutas e algumas que a gente vai ter que prevalecer sobre elas, mesmo que a resposta que eu espero, a vitória que eu espero não venha do jeito que eu pedi ou que eu orei, porque essas situações continuam vindo sobre nós, o cansaço continua vindo, a sobrecarga continua vindo, mas o Senhor nos dá alívio e a gente consegue enfrentar essas situações e permanecer. E eu digo mais, crescer, se tornar mais maduro, ter a fé ainda mais desenvolvida, mais aprofundada no Senhor. Mais uma passagem que fala sobre isso. Filipenses 4, 6 e 7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, com oração e súplica e ações de graça, tornai conhecido todas as suas petições, tudo aquilo que você tem sentido ao Senhor. E aí a promessa é de que a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Deus não está dizendo, conta tudo pra mim, eu vou fazer tudo do jeito que você quer. Conta tudo que tá te dando ansiedade, aí eu vou mudar tudo e deixar assim de um jeito que você não sofra mais. Não. O que Deus está falando é, eu vou colocar paz para guardar o seu coração, para guardar a sua mente, e aí você não vai ficar ansioso de coisa alguma. Deus está trabalhando em nós. Até porque muitas das lutas que a gente passa e que a gente ora pedindo que cesse, mas não cessa, é Deus trabalhando em nós, por meio das circunstâncias. E é por isso que Ele permite, para que a gente venha se desenvolver, para que a gente venha desenvolver a nossa fé. Foi assim, por exemplo, no caso de Paulo, quando ele ora para que o Senhor retire o espinho na carne, ele ora e o Senhor diz, não, a resposta, não vou fazer isso. A minha graça te basta. Então, às vezes o Senhor fala, não vou retirar. E aí é aquela frase do pastor Mark Anderson, às vezes Deus não muda as circunstâncias porque está usando as circunstâncias para mudar você. Então, é o caso de nós sabermos que sempre e em tudo e em todas as coisas Deus está trabalhando em nós, para que nós saibamos encarar essas situações desse mundo caído que jaz no maligno. Então, certamente terá sim situações ruins, mas a gente encarar de uma maneira totalmente, não digo que sempre calma ou tranquila, mas que se mesmo eu me cansar ou me sobrecarregar, eu possa encontrar em Deus o alívio e permanecer fiel, confiante, sem ansiedade, descansando e esperando no Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem, mesmo aquelas que são assim não tão agradáveis, que são ruins, todas elas estão trabalhando para o nosso bem. E como essa essência permeia muitas passagens da Bíblia, eu termino aqui citando mais uma passagem. Essa passagem é a passagem que está lá em Mateus capítulo 14, versículos 28 e seguintes, que a gente vê um exemplo prático, não somente a palavra profética, mas um exemplo prático disso. Pedro está lá no barco com os demais discípulos e Jesus vem ter com ele sobre as águas. E de repente Pedro fala para Jesus, Jesus, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus diz, então venha. Ele sai do barco e a Bíblia deixa claro que ele começa a caminhar sobre as águas, indo na direção de Jesus. E aí, os próximos versículos também deixam claro que, reparando ele na força do vento, ele começa a afundar. Enquanto Pedro caminhava na direção de Jesus, sobre a palavra que Jesus tinha lançado, orando, falando, Senhor, manda que eu faça isso, Senhor. Deixa eu fazer isso, deixa que isso aconteça comigo. E aí Deus dá aquela experiência para ele, falando, vem. E ele vai.
Enquanto ele está caminhando sobre essa palavra, indo na direção de Jesus, ele caminha sobre as águas. Mas quando ele repara na força do vento, ele começa a afundar. Então Jesus ergue a Pedro e diz: és um homem de pequena fé, mas não permite que ele afunde. E enquanto Jesus está erguendo ele daquelas ondas, elas ainda estavam agitadas, porque a Bíblia deixa claro que o vento só cessa quando eles entram novamente no barco. Então, a gente vê claramente que as tempestades, aliás, o vento açoitava as ondas que, batiam no barco e deixavam eles assustados, e mesmo assim, ele foi ter com Jesus enquanto creu e olhou na direção de Jesus e caminhou até ele. Mas quando ele passou a reparar nas circunstâncias, aí ele afundou. Significa, Deus não fez com que o vento parasse para que Pedro fosse. Apenas disse, vem, e ele foi. Enquanto ele confiou nisso, ele foi. Mas quando ele parou a reparar nas circunstâncias, ele passou a reparar nas circunstâncias, ele afundou. E até mesmo quando Jesus ergue ele daquelas ondas que estavam querendo afogá-lo, as circunstâncias ainda não tinham mudado. Mas foi Jesus quem o tirou daquela situação. E ela só cessou de fato quando eles entraram no barco. Ou seja, Deus não mudou as circunstâncias do vento, do mar, aquilo que estava fazendo ele temer, mas o salvou naquela tempestade. Primeiro fazendo com que ele andasse sobre as águas e depois tirando ele daquela situação de afundar por falta de fé. E é assim que Deus age conosco, que a gente viu isso em todas essas passagens agora. Eu termino a minha resposta dizendo que o último aspecto da pergunta perguntava: nós vamos começar a viver o paraíso aqui na Terra ou não? Nós vamos ter que enfrentar lutas, dificuldades, mas começaremos a obter a vitória aqui e mais ainda quando nós formos para a glória. E a resposta é essa última alternativa. Apocalipse 21:4 fala que Deus habitará, na verdade esse é o versículo 3, habitará no meio dos homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e ele será o seu Deus, e eles serão o seu povo. E aí o versículo 4 vem dizendo: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E aqui sim, depois que Deus instaurou o reino dele, nos salvou, depois da eternidade já ter começado para nós, a palavra é: e já não haverá mais pranto, nem luto, nem choro. Aqui, o que está sendo afirmado é que não haverá. Não existirá lá luto, dor, choro. Mas antes disso, as circunstâncias são essas: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Permaneça em Jesus e você não terá o que temer, ainda que você passe por aflições, tribulações. E é exatamente essa última alternativa. Você começa a experimentar a eternidade, mas não no sentido de que não haverá tribulações ou dores, e sim no sentido de que você terá tudo de que precisa para poder enfrentar essas tribulações, essas dores, essas dificuldades, exatamente com a resposta que Deus deu a Paulo. A graça do Senhor nos bastará. Ele será conosco, Ele cuidará de nós, Ele trabalhará em nós, exatamente como cada uma dessas palavras que a gente abordou aqui nesse vídeo fala. E eu profetizo essa palavra sobre cada um de vocês que me assiste agora. E sobre cada pessoa com quem você irá compartilhar esse vídeo, para que possa alcançar o maior número de pessoas possível, para que ela saiba que ainda que ela enfrente aflições, lutas e perseguições, Deus é conosco e isso é suficiente. Amém? Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado do novo quadro, do formato. Mandem as suas perguntas aí nos comentários. Se tiver sugestão de quadro, pode deixar que eu vou amar receber. E um beijo no seu coração. Muito obrigada por ter me assistido. Até a semana que vem, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.